aí, consegui que o pessoal silenciasse um pouquinho para a gente fazer a nossa live, mas eu quero trazer uma questão. Eu tenho feito a leitura, né, do Qual é o Seu Legado, e tá sendo bem bacana. Hoje seria a continuidade, a vaidade e o legado, mas ao mesmo tempo eu tava com vontade de falar sobre uma das leituras que eu trouxe essa semana, que é Não Há Nada de Errado em Estar Errado, do Diário Estoico, porque eu acho que é um tema super bacana de trazer nesse debate. Então, quem tá aí me acena, o que vocês preferem que eu faça? Continue a leitura de Qual é o Seu Legado, para falar sobre vaidade e legado, ou eu aborde a questão de a gente mudar de ideia, como é importante esse processo de acordo com o estoicismo que ele traz aqui, né? Não é nada de errado em estar errado, e para muitas pessoas a gente tem uma dificuldade muito grande de abrir mão de algo que a gente acredita e de aceitar a opinião do outro. O que vocês acham melhor? Continuo? Qual é o seu legado? Quem puder acena. Ou qual é o seu legado? 2, Diário Estoico. O que vocês preferem? Me acenem aí, gente. Me deem uma posição, senão eu vou seguir o que eu acho que vai ser interessante. Se ninguém acenar, eu vou seguir aqui. Bom, eu vou fazer a leitura então do Qual é o Seu Legado para dar uma continuidade e vou preparar uma aula bem legal sobre mudar de ideia, ok? Então, eu vou fazer a leitura aqui do livro do Marlon Reikdal, que eu já trouxe, para falar um pouquinho sobre entrega, compromisso e autodescobrimento, e nós vamos dar continuidade. Quem não assistiu tem live gravada já, 1 e 2, agora a gente vai dar continuidade sobre vaidade e o legado. Reconhecendo que somos, a maioria, um tanto vaidosos, podemos transpor o tema para a questão do legado. Mais do que nunca, a pergunta qual é o seu legado tem sido feita através de reflexões e palestras, ou mesmo através de exemplos em biografias, livros e filmes. Por essa via, começamos a identificar que várias pessoas têm se questionado sobre o próprio legado e fazendo disso o sentido de suas vidas, como meios de autopromoção, de destaque e de envaidecimento. São desejos bem escamoteados, como aquelas práticas espirituais que não evidenciam rapidamente a intenção, mas que no final estão a serviço do desejo egóico de admiração, mais do que da transformação social ou da contribuição com a vida do próximo. Então a gente já fez a leitura sobre indiferença, sobre a vaidade, né? Foi logo a introdução do tema sobre vaidade foi na semana passada. Mas o que ele traz aqui? A ideia é de que muitas vezes alguns movimentos que a gente faz, eles parecem ser algo que é pro outro, algo que é genuíno, mas está a favor da nossa vaidade. Todos nós somos vaidosos, ponto. Em algum grau. Até mesmo quando a gente, muitas vezes, toma a decisão de ajudar alguém, de fazer alguma ação, se o nosso intuito está em que os outros percebam o quão bom eu sou, quão generosa eu sou, enfim, aí está a vaidade, entende? Então é sempre a intenção por trás da ação. O que te motiva a se elevar espiritualmente, a buscar formas de trabalhar as questões espirituais, a meditar e tudo mais. Se você faz isso pra você, legal. Agora, se você faz isso, e muitas vezes é inconsciente, viu? Mas a gente vê cada vez mais pessoas que colocam na internet as suas práticas, a sua evolução. Qual o objetivo disso? É motivar outras pessoas ou, no fundo, é mostrar que você tem uma rotina maravilhosa, que você é uma pessoa determinada, ou seja, que você tem vaidade? É uma análise delicada, porque na maioria das vezes o desejo exibicionista está escondido até do próprio sujeito, é o que eu falei. Então muitas vezes é algo inconsciente, você faz isso, mas não está consciente de que eu faço para os outros, para ser visto, né?
Ele enxerga apenas a vontade de deixar um legado que dá um tom de nobreza, já que, ao contrário da indiferença que relatamos anteriormente, parece haver um compromisso com o coletivo. Então, a indiferença, todos nós também temos isso no nosso íntimo, mesmo que isso te deixe desconfortável, todos temos um grau de indiferença, faz parte do ser humano. Nós estamos focados naquilo que nos faz bem, no nosso prazer. Então, muitas vezes, por mais que pareça que a gente está... razão que eu estou fazendo isso? Qual o sentimento? Voltamos. Porque nós somos seres egoístas por natureza, no sentido de que nós buscamos o nosso prazer, aquilo que nos faz bem. Até mesmo quando a gente recusa o convite de alguém para sair, por exemplo, um amigo querido que liga e quer sair. Eu já trouxe esse exemplo. E aí você tá cansado, não tá afim e tal, e você diz que não. E aí passam-se alguns dias e você convida esse amigo para sair. E você espera que ele aceite. Por quê? Porque isso vai atender a uma vontade sua. Você está com vontade de sair. Então, a gente sempre está buscando a nossa satisfação. E tudo bem, ok. Agora, quando a gente tem consciência disso, a gente consegue elevar-nos espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, né? Essa é a intenção. Bom, em certos discursos há um tom de generosidade e de cuidado com o outro, que se beneficiará daquilo que lhe será ofertado, sem que haja percepção de que o desejo de estar no lugar daquele que oferta é a maior recompensa. Aquela coisa de eu dou, mas eu quero que vejam que eu estou dando. Né? Diferente de eu fazer algo por alguém e não procurar plateia, público. É diferente, né? Esse é um ato generoso, mas quando eu tenho a necessidade de alguma forma que as pessoas saibam que eu estou fazendo isso, aí você tem uma vaidade. Aqui está silenciosamente a projeção pessoal que se faz pelo desejo de ser grande, de deixar algo, de ser lembrado, de se imortalizar. Lembrando aqui que tudo isso são reflexões que a gente faz para o autoconhecimento, não é para a gente apontar para o outro ou achar, nossa, como eu sou um ser horrível, eu sou indiferente, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, porque todos somos, então tá todo mundo no mesmo balaio. Mas quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho consciência de que essas sombras habitam em mim, eu consigo trabalhar e evoluir. Quanto mais eu nego que elas existam e eu tento, de todas as formas, da forma egóica, mudar isso, mas eu dou força para essas questões, para essas sombras. Então, olhar para a sombra é necessário para uma evolução. Olhar para as nossas fraquezas, para aquelas questões que não são tão bonitas, que você não sai falando para as pessoas, olha, eu sou vaidosa, viu? Eu sou indiferente. Ninguém vai fazer isso. Mas ter consciência de que isso habita em você te dá condições de trabalhar isso e evoluir. Então, como eu dizia, alguns usam joias e roupas caras, outros se vangloriam da disciplina ou dos trabalhos voluntários, outros se exibem com práticas sociais, dietas e posturas minimalistas, e outros se promovem tendo em vista um suposto legado. Novamente, se faz importante ressaltar que aqui minha intenção não é criticar esses comportamentos, mas sim trazer luz àquilo que pode estar ofuscado dentro de nós, para garantir que esse objetivo esteja mais próximo de ser atingido. Fica sempre o meu convite para você se utilizar de todos esses exemplos que dou e relacioná-los apenas com você, sem pensar em outras pessoas, sem tentar analisá-las ou julgá-las. Só nós sabemos o que mora aqui dentro, só nós sabemos as nossas questões mais íntimas, as nossas limitações, as nossas experiências de vida que fazem com que a gente tome determinadas ações, que tal comportamento seja mais forte do que outro. Então, quando eu olho para mim, eu evoluo. Quando eu olho para o outro, eu retrocedo. A ideia não é apontar para o outro. E é natural, a gente quando começa a ouvir, fica, nossa, fulana, ai, ela é assim, a ciclana, meu Deus, minha mãe, minha irmã, enfim. Esquece os outros. Ninguém muda o outro. Você só muda a si mesmo. Então, concentre-se em você, receba todas essas informações
e comece... Oi, Carla, tudo bom? E comece a trabalhar em você. Hoje ficou um pouquinho mais tarde, mas estamos aí, né, Carla? Trabalhe em você, isso. Porque se você evolui, lembra da questão do exemplo? Quando eu começo a trabalhar, as pessoas, elas percebem uma mudança. E elas querem entender o que está por trás dessa mudança. Então você consegue impactar e até mesmo construir um legado a partir do seu exemplo, da sua transformação. Então o objetivo aqui é que a gente trabalhe a nós mesmos. A única pele que habitamos é a nossa própria. E já é tão difícil compreender o que é estar nesse nosso lugar e vivê-lo com transparência e verdade, quanto mais querer compreender o lugar e a verdade do outro. Então pare e vá para dentro de si. Para conseguirmos analisar melhor a questão do legado e da vaidade, precisamos enxergar o que há por trás dela, ou seja, o movimento psicológico interior que se expressa em um comportamento vaidoso. Então, lembrando, todo comportamento ele tem algo por trás. E é isso que a gente tem que se apegar, não somente a ponta do iceberg é o comportamento. Identifiquei. O que está abaixo da água? O que está por trás disso? Supomos que a vaidade é uma compensação do sujeito que não consegue encontrar a própria beleza. Ele não se reconhece como alguém merecedor de atenção e valorização e por isso tenta ser mais em uma fantasia egóica de que assim conseguirá o que acredita precisar. Podemos dizer que a vaidade é proporcional à dificuldade do indivíduo para reconhecer e suportar o seu lugar no mundo, pequeno, imperfeito, frágil, que chamamos de condição humana. Todos nós somos pequenos, imperfeitos e frágeis, que é a nossa condição humana. Todos nós passamos por dificuldades, por transformações, estamos aqui para evoluir. Mas essas pessoas entendem muitas vezes que ao mostrar para o outro o quão bom eu sou, o quão evoluído, o quão determinado, né, essa vaidade, eu vou ser reconhecido por isso e eu encontro o meu lugar. Concluímos que para as pessoas tomadas pela vaidade, a condição humana não é merecedora de amor, de respeito, de consideração. Que interessante. É preciso ser mais. Não basta eu ser humano, eu preciso ser mais, eu preciso mostrar mais. É um tanto constrangedor chegar até aqui, desvelando nossas almas dessa forma, porém, isso se faz necessário. Quantas vezes desejamos contribuir em alguma coisa, fazer algo para o outro, deixar uma marca, mas por trás disso está o desejo de se sentir superior, importante, eterno? Olha só que maravilhoso. Quando nós pensamos em fazer algo para o outro, tudo tem uma razão. Eu não faço assim porque me deu na telha. Se você parar para observar os seus movimentos, você vai perceber que todos têm uma razão por trás. E é claro que é difícil você aceitar que talvez a razão pela qual você tem feito tal movimento voluntário, ou você compartilha o teu conhecimento, ou enfim, qualquer coisa do gênero, seja movido pela vaidade. Mas olha que grandioso é reconhecer isso. Olha que poderoso que é reconhecer isso, porque ao reconhecer eu posso trabalhar isso em mim, eu posso compreender o porquê que eu preciso desse reconhecimento, o que está por trás disso. Então, compreender as nossas emoções, compreender os nossos comportamentos é a ferramenta mais poderosa de transformação. O autoconhecimento é isso, é você se conhecer, que é um princípio da filosofia. Conhece-te a ti mesmo, vai para dentro, mergulha e se compreende. E quando nós nos compreendemos, é muito mais fácil compreender o outro. As nossas relações mudam porque eu sei que atrás do que dos meus sentimentos tem questões e por trás dos comportamentos do outro também tem as questões dele, que não são minhas conhecidas. Então, ok, talvez ele tenha razão para agir de tal forma. A gente começa a ficar mais empático, entende? Certamente outras questões surgem para aqueles que começam a tomar consciência. Então não vou mais ajudar as pessoas? Então devo abandonar meu desejo de deixar um legado? Ou então não devo mais investir nos projetos em que estava trabalhando? É claro que não.
Essas são perguntas ainda vaidosas do sujeito que percebe suas imperfeições e agora quer se corrigir a golpes de machadada e fazer tudo certo de uma hora para outra. Ninguém muda do dia para a noite. Você construiu o seu ser hoje com todas as tuas sombras e luzes a partir de um processo. Foram anos para chegar até aqui. E não vai ser em um dia que você vai transformar a sua vida. Eu vou trazer um exemplo bem simples e que aconteceu comigo. Eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu sei disso. Eu sei que eu tô intoxicada, né? Porque a gente vai se alimentando mal, eu tenho filhos, enfim. E aí você acaba abrindo mão de alguns cuidados. E eu decidi que eu ia fazer um detox. Eu até falei aqui, vou fazer um detox da Ayurveda, Beleza, me programei e organizei. Comecei o dia bem, na metade do dia eu já estava desesperada, pensando, caramba, eu vou ter que encarar mais 7 dias. Eu não me preparei para isso. Eu venho de anos me alimentando de uma forma e simplesmente eu quis tirar da noite pro dia coisas que fazem parte do meu dia a dia. Sabe aquela coisa, eu não sei quais alicerces que sustentam a minha base e eu vou lá e arranco uma parte, vai desmoronar. Aqui é a mesma coisa. Não é simplesmente eu pegar uma emoção, um comportamento e eliminar da minha vida. Não acontece assim. Eu preciso compreender ele, eu preciso olhar para ele, eu preciso de um tempo com ele para assim buscar uma transformação. Sem isso, não dá. Então é muito importante que a gente trabalhe isso com paciência, com calma, entendendo que a gente vai ter recaídas. Eu entendi, o meu detox não vai funcionar dessa forma. Como que eu posso fazer? Bom, eu sei que tais alimentos me fazem mal e eu consumo eles e eu tenho uma dependência, né? Então eu vou reduzir aos poucos, gradativamente, para que o meu organismo se habitue com isso. Eu não vou simplesmente arrancar. Isso é para qualquer vício, isso também é para mudanças de comportamento. Cadê? Aqui. É sempre bom lembrar que a vida não é uma sala de aula conduzida por uma professora rígida que dá estrelinhas para os bons alunos e pune os maus. É preciso ir além. Não quero ajudar você a trocar os critérios que definem se você vai se sentir bem-sucedido e evoluído. Quero ajudá-lo a construir uma forma diferente de estar no mundo, que se sustente no próprio valor. A tomada de consciência de que a vaidade tem movido a intenção de deixar um legado desvela um estado de alma que precisa de acolhimento. Analisando a vaidade, identificamos a inconsciência sobre a própria pequenez ou pobreza, que talvez nos assuste. Quem sabe seja uma fragilidade que anuncia o medo de sermos esquecidos, de não termos importância, de não termos lugar. O que está por trás desse sentimento? Porque eu preciso encontrar uma forma de ser lembrado. Porque eu não posso ser lembrado por ser quem eu sou. Olha, porque eu preciso de algo para que as pessoas lembrem de mim. Eu não posso ser lembrado pela pessoa que eu sou. Todos nós temos dois lados, né? Luz e sombra. As pessoas vão lembrar da sua luz, elas não vão ficar apontando só as suas sombras. E a sua sombra é onde você encontra o que você tem de poderoso para evoluir. Tem muita riqueza ali. Então não abafe, não esconda, não tenha medo, não se constranja. Nem mesmo aquela pessoa que você olha na internet que parece perfeita, ela tem sombras. Só que ela não vem aqui em escancara. E talvez ela não tenha consciência disso e não trabalhe. É uma pena. Mas você pode trabalhar isso em você. Você pode crescer com isso. E mais, precisamos dizer para nós mesmos que não será na materialização de um legado que vamos nos sentir diferentes, pois esse estado meio constrangedor é condição existencial. Precisa ser suportado e vivido com dignidade, não com fugas ou compensações. Então, fazer ou não fazer pouco importa agora. O mais importante é conseguir olhar para dentro de si, com coragem, com respeito, com amorosidade, para atender a esses medos e essas inseguranças.
A gente tem outro hábito muito comum de olhar para os outros e ser mais empático com o outro do que com nós, né? Então, eu olho para alguém que eu gosto e a pessoa falhou, errou ou teve uma atitude que não foi legal e eu falo, puxa, né? Acontece, às vezes a gente faz coisas que não são legais e tal. Mas quando eu falho, quando eu erro, quando algum comportamento meu que não é digno de aplausos acontece, eu me detono, eu acabo comigo. Eu coloco como se fosse algo impossível de mudar, que fosse algo trágico, coloco um peso enorme nisso. E a ideia, quando eu trago a leitura do livro e quando eu trago essas reflexões, é para que todos nós sejamos mais amorosos, né? Mais empáticos conosco. E que a gente entenda que as sombras, os comportamentos e que fazem parte do ser humano, eles não são algo ruim, algo horrível, que deve ser apontado, exterminado. Eles fazem parte da condição humana, todos nós vamos passar por isso, nós estamos aqui numa passagem por evolução, então não tem quem escape disso, mesmo um líder, um guru espiritual tem suas questões, mas que a gente possa fazer dessa existência algo realmente valioso. Porque olha que triste eu passar uma vida inteira sem me conhecer. Eu passar uma vida inteira renegando as minhas sombras e buscando desesperadamente e me frustrando uma mudança, ser o que eu não sou. A ideia de que eu quero ser mais determinado. Não basta. Eu quero correr uma maratona de, 40 quilômetros, 45 quilômetros. Não basta. O nosso ego, ele não é o que determina as coisas, porque tem uma bagagem muito grande lá dentro. E se eu não olho para essa bagagem, eu não avanço. Então, mergulhar em si é olhar para todo esse conteúdo que está lá no teu HD interno, que é as experiências que você vivenciou desde a gestação, que você vai trazendo ao longo da sua vida, são memórias que estão ali, são respostas às situações que você vivenciou, e que a partir do momento que você toma consciência, não é que você simplesmente tomei consciência, mudei, mas ter consciência de algo te dá condições de mudar isso, certo? Aí vem a escolha. Eu vou continuar assim e vou fingir que eu não sei, ou eu vou usar isso para me transformar, para evoluir, para ter mais empatia com o outro, para entender que se eu tenho os meus dilemas, ele também tem. Eu vou trazer uma experiência muito legal que aconteceu. Eu já trouxe aqui sobre a escola dos meus filhos, que eu acho fantástica. Ela tem uma abordagem completamente diferente, né? E bem comum aqui no Brasil. Que é Pickler até 3 anos e Regia Emília depois até o fundamental. Todas as duas abordagens, elas são voltadas muito para autonomia, para a independência da criança e tudo mais. E são metodologias pós-guerra, né? Então tem toda uma leitura diferente do ser humano. Mas o que é legal? O meu filho mais velho está no 4º ano do fundamental e a diretora e tal tem uma parceria com uma escola do Peru, que também trabalha com Pickler e Regia Emília. Só que eles já estão mais avançados, né? Já estão, acho que tem até o 1º, 2º ano, 2º grau, alguma coisa assim. E elas foram ficar lá uma semana, as diretoras, algumas professoras, coordenadoras, para acompanhar o trabalho. Gente, é fantástico. E o que é fantástico é que é possível fazer essa mudança. A gente pode trazer algo diferente para as nossas crianças, que é a geração do futuro, né? Então, há possibilidade de termos mudanças reais e que essas crianças não tenham todas essas questões que hoje a gente, né, sofre para conseguir lidar, elas já vão estar um passo à frente. Então, por exemplo, o que eles fazem? Lá não tem carteira, não tem professor na frente, não tem quadro. As crianças, elas também são protagonistas do conhecimento, então elas estão participando, eles trabalham por projetos, elas têm voz ativa, né? Os professores, eles estão ali como guias, como um auxílio, obviamente que tem a condução para cumprir todo o cronograma do ano, mas eles acabam avançando,
porque o conhecer, o aprender parte deles, então é algo prazeroso, gostoso, a gente aprende pelas emoções. Se eu estudo um monte e eu não me conecto com aquilo, esse conteúdo vai ser perdido rapidamente. Agora, se eu me conecto com aquele conteúdo, se eu consigo transpor ele para minha realidade, me conecto emocionalmente, esse conteúdo fica. E isso acontece nessa escola. Mas o que eu achei fantástico foi que já acontece aqui na escola do meu filho, mas ainda num nível muito iniciante. Eles fazem uma roda, uma roda de partilha já no início da aula, onde eles sentam para conversar e debater sobre várias questões, sobre uma situação que aconteceu no parque de uma criança que estava nervosa e a outra provocou e ela estourou. Então, como que a gente pode ter empatia em relação a essa criança ou a qualquer pessoa? Puxa, quando alguém está nervoso, eu não vou lá e provoco, porque essa pessoa vai estourar e aí vai ficar uma coisa ruim. Então, eles trabalham várias questões, principalmente socioemocionais. Só que lá no Peru, eles já estão mais avançados. Então, as próprias crianças se organizam em roda. Crianças de 8, 9 anos, elas se organizam, sentam. O professor não fica na roda, ele fica fora para fazer anotações e tudo mais, porque a ideia é que as crianças sejam as protagonistas ali. Elas falam e são ouvidas. E, incrivelmente, ninguém interrompe ninguém. Crianças. Eles ouvem o outro com atenção, colocam sua opinião, há um debate rico, falam sobre emoções e na experiência mesmo eles mostram quão importante é a opinião do outro, como é importante eu respeitar o que o outro fala, como eu posso mudar o meu ponto de vista em relação àquilo. E isso é moldar esses seres humanos para que lá na frente a gente tenha crianças que tenham essa sensibilidade para olhar para si e entender, ok, eu tenho essa vaidade, eu sou indiferente aqui, como eu posso trabalhar isso? O que a gente faz hoje aqui de fazer uma introdução, uma apresentação para as nossas emoções, para os nossos comportamentos, essas crianças já estão preparadas para lá no futuro elas conseguirem conduzir as suas questões emocionais, sociais com muito mais facilidade. Agora, se eu hoje trabalho em mim essas questões, obviamente eu vou também deixar um legado, eu vou impactar outras pessoas à minha volta que vão começar a se perceber também. E a gente vai caminhar para uma sociedade que consegue conversar com os diferentes, que consegue respeitar outras opiniões, que muda de opinião, porque mudar de opinião não é ser Maria vai com as outras. Mudar é quando é um sinal de sabedoria. Eu tinha um conhecimento, a partir de agora você trouxe uma informação nova, eu revejo aquilo que eu sei e eu analiso se faz sentido ou não e talvez eu mude o meu posicionamento em relação àquilo. Isso é sabedoria. Mas hoje a gente tem um debate em que as pessoas querem defender sua própria verdade e não ouvem o outro. A gente não sabe escutar, a gente não sabe dialogar. Então, quanto mais eu tenho consciência de mim, quanto mais eu trabalho o meu autoconhecimento, mais condições eu tenho de realmente impactar a minha sociedade, seja ela o meu núcleo familiar, seja no meu trabalho ou um grupo maior, se eu faço parte de alguma organização, e nos preparar para viver essa realidade de crianças que têm muito mais consciência, muito mais cedo das suas questões e por isso conseguem ter um olhar muito mais empático e conseguem impactar a sociedade de uma forma muito mais forte. Então, eu vejo tudo isso como uma construção de um futuro diferente. Se a gente quer diminuir essas divergências que levam a tantas situações negativas que a gente tem vivenciado hoje, essa violência, essa falta de respeito, essa falta de empatia, a gente precisa fazer a nossa parte. Como? Trabalhando a nós mesmos. Eu me trabalho, eu evoluo. Eu impacto de alguma forma as pessoas à minha volta. Incentivando isso, quem é pai, mãe, maravilhoso, né? Quem é avó, enfim, tem sobrinhos. Veja que incrível você poder sentar com uma criança e conversar sobre as suas emoções. Você consegue fazer isso hoje? Quando uma criança esperneia perto de você, o que você pensa? Eu lembrei até de uma situação que eu achei maravilhosa. Uma mãe estava com seu filho de 3 anos, eu tenho um menininho de 3 também. E a criança estava
cansada, gritando no meio do mercado e fazendo aquele escarcéu. E aí uma pessoa chegou próxima e falou assim, o que ela tem? E essa mãe estava tão atordoada que ela falou assim, ela tem 3 anos. E é a realidade. O que acontece com um serzinho de 3 anos? Ele fica cansado, com fome, estressado, mas ele ainda não sabe nomear tudo isso, então ele acha um recurso para dizer, não dou conta. E aí ele se joga no chão, chora, faz birra, tem um descontrole emocional. O que acontece quando a gente não tem um adulto por perto que entende isso? Ele também se desregula. E aí é um adulto infantilizado gritando com uma criança que está em transe, que está em crise. O que acontece quando eu tenho consciência das minhas emoções? Eu tenho questões de me autorregular emocionalmente e entender que eu tenho na minha frente um ser de 3 anos que ainda não se regula. Então sou eu que tenho que ajudá-lo a fazer isso. Não gritando com ele, não esperneando, não pegando e castigando. Não é assim que a gente vai autorregular. Afinal de contas, se você está num processo teu, você começa a se perceber. Você entra numa crise. Do nada você começa alguma coisa... Obviamente, um gatilho faz com que você perca a cabeça, comece a gritar com as pessoas, ficar, enfim, fora de si. Se alguém chegar e gritar com você, você vai fazer o quê? Vai gritar mais? Não é? Então, por que é que eu faço isso com outro ser? Agora, se eu tenho autorregulação, eu paro e, respiro, entendo que eu não tô no meu normal, que eu estou emocionalmente abalada, e que eu preciso de um tempo. Eu saio, eu respiro, eu busco formas de me autorregular. É outra situação. E isso interfere no todo. Interfere nas relações pessoais, nas relações sociais, no meu trabalho, na minha vida como um todo. Se eu não aprendo a cuidar das minhas emoções, dificilmente eu vou suportar situações de altíssimo estresse, ou quando eu sou contrariado, ou quando alguém me faz algo que me magoa, me machuca, eu vou sucumbir às emoções. Então, trabalhar tudo isso, e quando eu trago muito essas questões aqui no perfil e nas lives, enfim, é para que a gente tenha contato com isso. Por mais que não saiba ainda como lidar com isso, como fazer esse processo, ter consciência de que tudo isso está aqui dentro e que o caminho para que essas questões mais difíceis do nosso ser sejam realmente melhoradas, para que eu realmente consiga me libertar de certas situações, eu preciso tomar a decisão de olhar para mim mesma. Não adianta o outro vir me ajudar, não vai ter nenhuma ferramenta pronta que vai dizer, você faz isso, isso e isso e as coisas vão mudar na sua vida. A terapia, o que é a terapia? É você ter uma pessoa experiente na sua frente, né, com todo um conhecimento sobre o comportamento humano, as emoções e tudo mais, que te ajuda, mas quem vai colocar para fora a situação é você. E quem vai lidar com tudo isso é você. Você vai ter uma orientação, mas o psicólogo ele não tem como entrar aí dentro e resolver as suas questões. Entende? Então, não tem escapatória. Ou você vai para dentro, ou você vai para dentro. Ou ainda você se frustra e leva uma vida com dor, com sofrimento, com frustração, com insatisfação pessoal, profissional, enfim. Eu acabei abrindo outras coisas aqui também, porque vai vindo, vou lembrando, enfim. Mas a ideia é sempre esse bate-papo para, de alguma forma, mexer aí dentro, para que vocês tenham desejo de mudança, desejo de evoluir, desejo de se conhecer. É maravilhoso se conhecer. Dói? Dói, porque você vai ter contato com coisas que não são, assim, né, merecedoras de aplausos, como eu já falei. Mas, quando você se conhece, começa a reconhecer seus gatilhos, todas as questões que você carrega há anos e não consegue se libertar, relações tóxicas que você está envolvido, comportamentos que você, quando vê, já fez e aí não tem volta. Tudo isso é maravilhoso porque você assume o controle. Não é mais as emoções que te controlam, não é mais o outro que te controla, não é mais a sociedade que te controla, é você no controle da sua vida. Isso é autoconhecimento.
Então, espero que tenha feito muito sentido para vocês. Vou deixar salva essa live, porque sempre tem pessoas que gostam de rever, ou então quem não conseguiu assistir ao vivo consegue ver depois. Mas eu espero de coração que essas reflexões despertem o desejo de se conhecer melhor, de estudar mais sobre isso. Porque quanto mais você descobre, é um caminho sem volta. Autoconhecimento você só vai. A partir do momento que você aprende a fazer isso, e não precisa ser nada difícil, esses dias até coloquei, vou trazer aqui um exercício bem simples que você pode fazer se você nunca fez nada em relação ao autoconhecimento. Começa pelo básico. Para e analisa o que você gosta e o que você não gosta. Ah, mas isso é bobeira. Não. Você vai perceber que muitas coisas que você diz gostar, não é você quem gosta. Mas de alguma forma você foi levado a aceitar aquilo, a achar que aquilo era melhor para você. Você vai olhar para a tua história e vai entender que lá atrás, talvez no núcleo familiar, enfim, alguém disse que esse era o melhor caminho para você, que isso ia te fazer bem. E aí você seguiu, acreditando que isso era uma decisão sua. Então, quando você para fazer um exercício básico, você já começa a reconhecer que muitas escolhas e que talvez o motivo das suas insatisfações, daquela turbulência, é o que você acredita que gosta e não gosta, e não faz sentido para você, mas você continua. Quando a gente olha para o fundo do nosso ser, a gente encontra o nosso oposto. É as sombras. É tudo aquilo que a gente não quer, entendeu? Tudo aquilo que a gente renega tá ali, faz parte de nós. É muito bonito querer ser determinado, ser uma pessoa tranquila e tudo mais. Mas e se você não é? Qual o problema disso? Como eu posso lidar com isso? Tá lá, no nosso íntimo. Então, geralmente, aquilo que a gente mais repudia, mais sufoca, faz parte do nosso ser e tá ali nos cutucando pra gente olhar para isso. Porque é só a partir daí que a gente muda. Então, essas provocações, essas sensações, essas questões de não gostar, não querer algo assim, diz muito sobre a gente. Por isso é isso mesmo, Carla. Tem que mergulhar e você vai encontrar coisas que você não vai sentir assim aquele prazer. Puxa, nossa, eu descobri que eu sou uma pessoa egoísta. Quem é que fica feliz com isso? Mas, opa, eu descobri que eu sou uma pessoa egoísta. Por quê? Deixa eu olhar para minha história. Deixa eu entender o que aconteceu. Por que eu preciso tudo para mim? Por que eu penso só em mim? Aonde está a raiz disso? Olha a grandiosidade. E isso é o autoconhecimento, eu preciso entender. Então, um simples exercício do que eu gosto e o que eu não gosto já vai me dizer muito sobre mim. Eu até vou trazer uma outra questão, me empolguei aqui, mas vamos lá. Eu cresci numa família, o meu avô, eu fui criada pelos meus avós, mas o meu avô, ele era concursado público. Então, na cabeça dele, isso era a melhor coisa. Imagine, você faz um concurso público, você está seguro, tem trabalho, tem, né, os benefícios e tudo mais, e tá tudo certo. Só que eu nunca me identifiquei com isso, eu sou uma pessoa muito ativa, então eu precisava de desafio. Então eu começava num estágio, daí eu já aprendia tudo, 3 meses depois eu estava em outro estágio, e ele ficava maluco comigo, porque ele falava, isso não é um comportamento de uma pessoa séria. Né? Você não vai ter estabilidade, você não vai ter segurança. E é claro que em muitos momentos eu fiquei assim, né? Se isso não era uma rebeldia minha, você começa a se questionar, será que é, né? Por que eu tô fazendo isso? Será que é para afrontar? Enfim, eu demorei muito para entender que eu sou essa pessoa que não se adequa àquele lugar, àquele ambiente do concursado, de você estar ali preso a uma instituição, de ter um teto, é aquilo. Isso não faz sentido para mim. Eu não gosto disso. Saber disso me liberta, porque faz com que eu realmente entenda que esse não é o meu caminho. E que se eu seguir por isso, eu vou me frustrar, eu vou ficar infeliz, eu vou sentir um vazio, eu vou ficar tentando compensar isso de alguma forma. Entende? Ai, que legal. Oi, boa tarde. Descobri que sou exageradamente pirracenta e isso tem traços egoístas. Porém, depois de aprender a dizer não.
Mas é olhar para dentro, Ana, entender todo o seu comportamento, o que fez você aprender a dizer não. É fantástico e é libertador, porque não é ser egoísta no sentido de eu só quero pensar em mim, é porque se a gente não aprende a dizer não, a gente não educa o outro, né? E aí tem outra questão, muitas vezes o não dizer não é para ser respeitada e aceita pelo outro. Eu quero fazer parte, eu quero ser amada, eu quero ser reconhecida. E aí eu fico dizendo sim para tudo. Eu digo sim pro outro e não para mim, sim pro outro e não para mim. Aí eu abro mão de tudo aquilo que era importante para mim. Eu tinha um compromisso que eu marquei que eu queria muito. Aí veio alguém e falou, puxa, você não pode me levar em tal lugar? Ai, mas é aquela pessoa, eu não consigo dizer não. Tá bom, vou desmarcar meu compromisso para levar ela. Será que não seria mais fácil conversar com ela e dizer, olha, eu tenho um compromisso e ele é muito importante para mim. Eu adoraria te levar, mas eu não posso. Será que a fulana, Beltrano, será que se você pedir um Uber, enfim, você pode ajudar a achar uma solução. Mas no momento que você faz isso, você também ajuda o outro a entender que você tem suas prioridades. Que assim como ele tem, você também tem. E que você não precisa ser amada só quando diz sim. Você pode ser amada quando diz não. Entende quanto isso é importante? Eu sei que é bem desafiador porque eu sou uma pessoa que lutou muito para aprender a dizer não. Eu era aquela que estava sempre atendendo o outro. Sempre. O outro em primeiro lugar. Abri mão de muitas coisas. Muitas. Até que eu entendi que isso não mudava nada em relação ao outro. Ele continuava a vida dele. Agora eu estava perdendo muito. Eu estava abrindo mão dos meus sonhos, dos meus projetos, eu não conseguia evoluir, eu chegava no final do dia extremamente estressada, frustrada, porque não tinha dado conta de nada do que eu tinha me programado, porque eu abri espaço para todas as outras coisas e deixei o meu de lado. Então, ser egoísta em alguns pontos é importante. Todo sentimento, gente, não é ruim, sabe? 17 anos abrindo mão de mim, exatamente. Você agora começa um processo de se redescobrir. E aí até um exercício simples do que eu gosto e que eu não gosto é algo desafiador, porque você começa a parar para pensar, tá, eu fiz tanto tempo isso, mas será que é isso mesmo que eu gosto? Por que eu fazia isso? Por que eu escolhi esse caminho? Por que eu tô onde eu estou? Aí começa, né? E às vezes dá até um certo desconforto tudo isso, mas é importante passar por isso. Porque a partir do momento que você vai limpando todas essas interferências de anos, né, atendendo os outros, de anos sendo a querida, a boazinha, sempre disponível, você começa a reconhecer que sim, você tem um traço egoísta que é eu quero cuidar de mim. Eu quero começar uma academia, eu quero começar um curso, eu não vou abrir mão todos os dias, 8 horas da noite, eu quero ter um tempo só para mim. E isso é importante. Porque como é que eu posso ajudar o outro se eu não cuido de mim? Se eu tô mal, se eu tô frustrada, irritada, nervosa, porque eu tô o tempo todo atendendo o outro, quer dizer, em algum momento isso vai estourar. E pode estourar na tua saúde, no teu bem-estar, no teu psicológico, né? Então, não é egoísmo querer cuidar de si. E se for, é um egoísmo no sentido positivo, de olhar para si. As pessoas, a gente coloca muito aquela conotação egoísta, vaidade, indiferença. Mas a gente tem que tirar um pouco esse peso e olhar o que está por trás disso. Se é ter um tempo para mim, se é me achar no mundo, resgatar a minha essência, então não é um egoísmo ruim. Em que ponto que você está prejudicando o outro? Só porque agora você não vai estar ali à disposição 24 horas por dia? Mas será que você não está ajudando o outro a tomar decisões também? A começar a agir por conta própria? A parar de se apoiar nos outros e começar a fazer por si mesmo? Entende que às vezes o teu egoísmo nesse sentido pode ser algo positivo para o outro também? E se ele achar que isso é ruim, ele também tem livre-arbítrio, ok? Então acha alguém para se apoiar novamente. Mas aqui eu preciso desse espaço. Se você respeitar o meu espaço, a gente vai continuar super bem. Se você não consegue entender o quão isso é importante para mim, quer dizer que a nossa relação não está saudável, não é legal. É só um que ganha, então não está em equilíbrio. Entende? É maravilhoso tudo isso. É antes tarde do que nunca. Até porque, vamos pensar que a maioria de nós aqui, pelo menos
quem tá aqui provavelmente, os mais jovens não posso dizer, porque essa geração nova já vem numa configuração de sociedade totalmente diferente, né? Mas nós, eu me vejo muito nisso, era aquela que estava sempre à disposição. Eu tinha um medo enorme de dizer não, porque eu achava que talvez a pessoa não fosse compreender e de repente ela fosse me ignorar, sabe? Me cancelar. E que era minha obrigação estar disponível para todo mundo. E quando a gente é mãe, então, essa questão pega valendo. Só que quando a gente percebe que estar bem comigo repercute no outro positivamente e que fazer esse papel de boazinha não ajuda ninguém, nem o outro, nem você, aí você começa a se libertar. Aí você começa a soltar e entender que agora tem que entrar para dentro. É carência, é uma necessidade de ser reconhecida, Valéria. É muito provavelmente, se você pegar a tua história e voltar lá atrás, voltar lá na tua infância, você vai entender algumas questões que fizeram você assumir esse comportamento. E pode ser várias coisas, obviamente, vou trazer aqui alguns exemplos, mas, por exemplo, uma família que tinha muita turbulência, um pai ou uma mãe que se ausentou de casa, ou que tinha alguma dependência química, então você tá ali sempre, né, buscando aquele reconhecimento, buscando amor, e para isso eu digo sim, 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 sim. E eu esqueço que eu, por si, já deveria ser amada, com as minhas forças, as minhas fraquezas, a minha luz, a minha sombra, todos somos dignos de ser amados. Atender o outro não vai fazer com que ele me ame. Ele pode criar uma relação de codependência, e isso não é legal. Maravilha, Valéria. Mudar. E quanto mais você ir para dentro, mais mudanças vão acontecer. Quanto mais reconhecer quais são as suas limitações, as suas crenças, o que te impede de avançar, o que hoje, que comportamentos são esses que eu carrego lá dentro e que eu não quero tocar porque não parecem muito bons, mas que ao olhar para eles eu vou evoluir. Se for para aceitar que eu sou egoísta, maravilha, se é para evoluir e aprender a dizer não. Entende? É isso. Todos nós temos histórias de vida e com certeza nessas histórias vocês vão encontrar respostas maravilhosas. Por isso o meu convite, vai para dentro, mergulha, né? Eu tenho até um guia prático que eu fiz exatamente com o intuito de ajudar cada vez mais mergulhar no seu íntimo, cada vez mais reconhecer as suas emoções, assumir o controle delas, libertar-se de crenças, aprender a identificar se você é tóxico com você mesmo, porque nós temos toxicidade interna. Esse comportamento é algo tóxico para nós. Quando eu digo sim, 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 sim para o outro e digo não para mim, isso é tóxico. Quando eu acho que eu sou uma pessoa egoísta, má, porque eu não atendi tal pessoa, porque eu tinha algo que era importante para mim e eu não quis abrir mão disso, entende? Tudo isso é importante. Eu fiz todo um trabalho com 6 capítulos, 6 módulos dentro do guia prático exatamente para ajudar. E aí trabalhei tem aula gravada, tem meditação também, porque se a gente não silencia a mente, gente, e eu sei que é muito difícil, desafiador nos dias de hoje, a gente conseguir aquietar a nossa mente. É tanta interferência, tanto ruído, eu falo por mim, quantos dias assim eu passo quando eu olho assim, o dia se foi e eu não parei para pensar em nada, eu fui só no piloto automático, fui só recebendo todos esses ruídos, não consegui pensar sobre a vida, pensar sobre mim, melhorar alguma questão minha, identificar algum comportamento, enfim. Então, dentro do guia eu coloquei uma meditação que é áudio gravado para você colocar no celular, escutar quando você quiser, para ir para dentro. E esse é o meu convite para vocês. Foi, assim, maravilhoso. Quem quiser saber mais, tem o link na bio, tá? Então é só clicar lá, Guia de Autoconhecimento Mergulhe-se. Mas, de qualquer forma, o meu convite é que a gente faça esse processo cada vez mais. Na próxima quarta-feira estarei aqui pra gente conversar mais um pouco sobre tudo isso. Tem que se amar mais. E a gente, quando se ama, a gente emana isso e as pessoas à volta começam a te respeitar e te olhar diferente. Então, quando eu digo não, de alguma forma, eu quebro algo no sistema e as pessoas que estavam acostumadas com o teu comportamento vão parar e pensar, opa, o que tá rolando aqui? Eu vou ter que olhar para isso. E aí, eu também.
A melhor coisa, amo momentos de conexão comigo mesma e de estar em silêncio total. É prazeroso. E que a gente possa fazer mais isso. Então, eu convido vocês na próxima quarta-feira a estarem comigo aqui. Vou deixar salva essa live. E, enfim, foi um prazer compartilhar com vocês tudo isso. E vai para dentro, mergulhe-se, trabalhe o seu íntimo, o seu autoconhecimento. Isso vai transformar a tua vida, tá bom? Eu desejo um dia maravilhoso para todos. Aqui estamos com uma chuva torrencial, mas enfim, a chuva também tem, né, a sua energia de limpar, de trazer boas energias. Gratidão. Obrigada, Ana Paula. Combinado? Quarta-feira que vem estarei aqui com vocês. Um beijo grande.